Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu vou dar continuidade ao que eu deixei no vídeo anterior, que seria sobre fator de risco não modificável na doença de Alzheimer. Então, só lembrando, eu falei da idade, falei da genética autossômica dominante. Mas agora eu vou falar no outro, que esse, apesar de não ser modificável, tem algumas coisas que se pode fazer por ele. Acredita-se que, de todas as pessoas no mundo inteiro que teve doença de Alzheimer, dentro das suas famílias, então quem está naquela família tem um risco de 80% de desenvolver a doença de Alzheimer. Entendam, não sou eu aqui que não tenho ninguém, nem você aí, que nunca teve ninguém, que tem 80% de chance. Não. São pessoas que têm familiares que tiveram doença de Alzheimer. Então, somente dentro dos familiares é que esse risco chega a 80%. E aí você me pergunta, isso é genético? Bom, tem uma determinação genética, mas ela não é a coisa mais importante. Então, você pode fazer um exame de sangue, que faz no Brasil, e esse exame de sangue pode mostrar a você que você tem um gene, onde esse gene é um risco para você ter doença de Alzheimer. Por exemplo, se esse gene ele for heterozigoto, ou seja, diferente um do outro, o que seu pai deu e o que sua mãe deu, eles são diferentes, seu risco de ter a doença aumenta de 2 a 3 vezes. Agora, se ele for homozigoto, quer dizer, o que sua mãe deu e o que o seu pai deu são iguais, são idênticos, você tem um risco de 10 a 12, 15 vezes, dependendo do estudo científico que foi feito, de ter a doença de Alzheimer. Então veja que é um fator de risco, mas ele não é uma coisa grande, né? Ele é um fator, mas existem outras alterações em volta dele que pode fazer ele ficar mais agressivo ou menos agressivo. Por exemplo, do jeito que eu disse que existem os dois homozigotos para favorecer a doença, também tem 2 homozigotos que diz que você nunca vai ter a doença. Então isso é interessante. Se eu tenho esses 2, nasci com ele, meu pai e minha mãe, cada um me deu, eles são iguais e são do bem, então significa que eu não vou ter essa doença. Eu posso ter outra coisa, mas eu não vou tê-la por esse caminho que eu estou explicando. Então, esses fatores de risco, eles existem agregados a outros dados, como de colesterol, como a imunidade da pessoa, como, por exemplo, viroses, enfim, outros processos que acontecem que se somam junto com a idade. E, geralmente, essas pessoas, que são, infelizmente, as mulheres, quando passam dos 60 anos, ela tem esse risco mais aumentado do que o homem, que em geral é um risco de 3 para 2. Mas eu vou falar melhor no próximo vídeo sobre agora os fatores de risco que podem ser modificados. Até lá!